quero ler com você hoje, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, no verso 21, que é a última epístola desse texto de João, e diz assim: filhinhos, é um chamado final, porque ele trata as pessoas aqui nessa epístola como filhinhos, amados. Algumas vezes aos velhos ele se refere como os pais. Ele fala dos jovens, fala da força dos jovens e repete com uma recorrência extraordinária, de modo a cobrir todas as faixas etárias com um carinho que só pode habitar com essa grandeza sincera, ou no coração de Deus, ou no coração de alguém muito próximo de Deus, ou no coração de um velho apaixonado por Deus e pelo próximo. Aí fica natural, aí fica sincero, aí fica verdadeiro. Filhinhos. E é o que João usa aqui. Terminando, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que ele está dizendo é que existe um poder penetrante, virulento, existe uma força corruptora, existe um poder enlouquecedor, existe uma fascinação dominadora em tudo aquilo que a gente projeta como sendo ídolo, ou como sendo divindade nossa, nosso Deus. O nosso, que a gente olha para a pessoa e imagina logo como Deus é, porque a conversa dela sobre qualquer coisa na vida já revela quem é o Deus dela, porque todo mundo fica do tamanho do seu Deus, do tamanho do seu ídolo. Então, uma pessoa muito tola, estulta, idiota, burra, tem um Deus tolo, estulto, idiota, burro, um Deus de ira, um Deus intolerante, um Deus insuportável, um Deus menos humano do que eu, menos controlado do que eu, menos amoroso do que eu, portanto, um Deus menor do que eu. E por quê? Porque o que eu creio como Deus está para além de toda explicação ou designação, transcende a compreensão, transcende tudo. No entanto, João diz que o poder desses ídolos pessoais, desses deuses, tinha uma força virulenta terrível. Ele conclui essa epístola não falando do diabo, ele não conclui falando do pecado, ele não conclui falando de nada que não seja o cuidado com a subjetividade da mudança de valores, de significados, de importâncias, de sentidos e de prioridades. Porque quem é o ídolo? O ídolo é algo que está num lugar que não é dele. Às vezes o ídolo nem existe, mas é posto no lugar de algo extremamente superior, quase absoluto. Portanto, o ídolo é uma mentira. Como diz o salmista, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm mãos e braços, mas não se estendem, não andam os seus pés e pernas. Não são. No entanto, eles têm um poder extraordinário.
Por exemplo, o Velho Testamento, desde o início, desde que você começa no Levítico, em Números, em Deuteronômio, em Crônicas, em qualquer desses livros da Torá, você vê a repetição acerca dos deuses dos povos. Cuidado com os deuses dos povos. E aí a gente fica se perguntando por quê. Se eles não são, por que então cuidado? São duas as razões de se pedir cuidado, de dizer guardai-vos. Em primeiro lugar, é porque os deuses, os ídolos, não são nada, como diz Paulo em 1 Coríntios 8. Nada é no mundo, repete no capítulo 10, o ídolo nada é no mundo. No capítulo 11, nada é no mundo. Nada. Mas os deuses dos povos são principados, potestades, anjos perversos, mal intencionados, espíritos que rondam essa atmosfera, como diz Paulo, aqueles espíritos que habitam regiões e camadas e dimensões celestiais do mal, que atuam, montam e atuam nos filhos da desobediência, em quem vive contra o significado da vida, em aquele que vive contra os sentidos e realidades estabelecidos como prioridades da vida na existência. São aquelas forças que vêm para induzir a matar, faccionar, separar, polarizar. São essas forças, são esses espíritos que estão aí e habitam os deuses, as potestades dos povos. Os povos têm potestades. E as potestades dos povos mudam. Às vezes, e demora muito a acontecer, mas quando há uma invasão do bem numa comunidade, numa etnia, numa tribo, num povo, numa nação, num país, o principado espiritual, aquela camada que se alimenta do inconsciente coletivo dos humanos, que faz a projeção de deuses emanando do nosso inconsciente, de arquétipos, de medos, de temores, de pavores, de pânicos, de apocalipsismos mentais destrutivos, negativos. Isso tudo é o alimento de principados e potestades. Quando as pessoas mudam o seu olhar e a sua projeção, os principados e as potestades não têm o alimento ao qual estavam acostumados. É o que diz o gadareno a Jesus, lá em Marcos, no capítulo 5, não nos mandes para fora do país. Aqui a gente já está acostumado, nós estamos trabalhando aqui desde o tempo de Alexandre o Grande, Ptolomeu, Seleucos, Macabeus, os romanos agora. Nós fazemos parte dessa cultura. Então não nos mande sair do país. Se tu nos mandas para fora desse homem, permite-nos entrar nos porcos, mas não nos mandes para fora desse bioma espiritual, desse processo de alimentação cultural. Então, esses principados e potestades se alimentam da produção individual, da projeção dos nossos sonhos, ídolos, caprichos e tudo mais.
Quando nós somos alterados para o bem, os principados são mudados nas regiões celestes. Quando nós, especialmente nós que nos dizemos povo de Deus, somos alterados para o mal, a nossa vergadura, o nosso vergamento, o nosso pendor para o mal muda principados e potestades. Por exemplo, na década de 70, no Brasil, os principados e as potestades estavam em estado de amizade com a nossa manifestação de fé, porque havia muita ignorância, mas havia mais sinceridade do que ignorância. Por isso havia tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas. Havia sinceridade. E os principados e potestades e a manifestação de anjos, naquele período, nos anos 70, nos anos 80, e de milagres assombrosos, foi imensa. Aí a gente inicia os anos 90, amando o dinheiro, teologia da prosperidade, confissão positiva, reino e domínio sobre a cidade, domínio da nação. Aí vieram as profecias sobre reinar em glória, controlar o país. Vocês são cabeça e não cauda. Isso significava ter políticos obedecendo ao nosso comando, de preferência nos mais altos, nas mais altas instâncias nacionais. O grande sonho era ter um presidente da República que fizesse a nossa vontade, que desse prioridade aos nossos templos, aos nossos rádios, às nossas TVs, aos nossos assuntos, às nossas publicidades, aos nossos espaços no governo, aos nossos lugares de poder. Esse sempre foi o sonho, desde o imperador Constantino para cá, que tudo que seja cristianismo sonha com isso. E nós somos uma repetição disso, sonhando com isto. Nossos ídolos são ídolos mitificados dessa projeção. Isso muda. Creia em mim, eu estou lhe falando algo profundamente espiritual. Isso muda principados e potestades. Muda. Como Jesus mesmo diz a Jerusalém, que o que estava acontecendo ali com a presença dele, ele disse, isso agora está encoberto diante dos olhos de vocês. O principado que estava ali, o véu espiritual, o bloqueio cognitivo, era de uma natureza das trevas tão intensa que Jesus diz o tempo todo, quando ele se refere a algo para valer em Jerusalém, ele fala do príncipe deste mundo. Ele fala de Satanás em Jerusalém. Na Galiléia, ele expulsa espíritos imundos, demônios. Em Jerusalém, Satanás habita. Em Jerusalém, são as grandes forças e potestades malignas, habitando através dos homens e os homens alimentando o poder dessas potestades, que todavia não foram poderosas o suficiente para conter Jesus de explodir da morte. Como diz o livro de Atos dos Apóstolos, as garras da morte não puderam detê-lo, e ele eclodiu na ressurreição. Mas é assim que funcionam os deuses dos povos, e eles são difíceis de sair. E eu vou dar algumas razões pelas quais eles são difíceis de sair da gente. É por isso que João está falando com crentes e dizendo, olha, guardai-vos,
porque eles estão sempre ali rondando. E eles estão sempre rondando porque eles estão muito perto do nosso coração. A maioria das pessoas pensa que ficou livre dos deuses e dos ídolos, mas a maioria realmente não sabe. Pensa que se trocar de lugar de culto mudou de deuses. Não, você carrega. Isso é pessoal, é particular. Você rebatiza com outro nome, mas não muda nada. Você passa a chamar, vai de Exu para Jesus, mas não muda nada. Assim como vai de Jesus para Exu e não muda nada. Porque, na realidade, é a mesma coisa. Porque os deuses herdados são difíceis de serem quebrados. Repita isso aqui comigo. Os deuses herdados são difíceis de serem quebrados. Você está repetindo? Os deuses herdados são difíceis de serem quebrados. Se você está me ouvindo, aí faça um movimento, qualquer coisa, corações ao alto, qualquer movimento, para eu saber que está todo mundo aqui. Os deuses herdados são difíceis de serem quebrados. E aí eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, e aí os deuses dos povos são deuses herdados. Os ídolos, muito raramente, são ídolos criados pela primeira geração, são heranças idolátricas. E aí eu quero explicar algumas razões, no meio de tantas. Corações ao alto, aleluia. Obrigado, meus amigos queridos. Vamos então à primeira razão, porque os deuses dos povos são difíceis de serem quebrados em nós, e é por isso que João termina a epístola dizendo: filhinhos, guardai-vos, protegei-vos, vigiai a presença do ídolo, ele pode explodir. Primeiro, porque eles são heranças culturais. E heranças culturais fazem parte dos nossos lullabies. Sabe, aquelas canções de ninar que a gente canta na infância, que se cantar hoje em dia para uma outra geração, ela fica apavorada, dizendo que coisa horrorosa, como é que estão cantando isso para criança? Mas eu, há quase 70 anos atrás, há 66, 67 anos atrás, era ninado com o dorme, neném, nananana, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Aí, quando alguém parava, eu dizia, mais. Aí eu ia. E dormia, porque eu não estava pensando em boi, nem em careta, nem em nada, nem coisa alguma. Eu vivia lá com bois, com cavalos, com caretas, com tudo, então era tudo normal. Agora que o pessoal não sabe mais nem o que é um boi, tem que levar o filho num lugar, numa fazenda, para ele conhecer um boi, uma galinha ao vivo, um pinto vivo, conhecer qualquer coisa, porque nós estamos longe disso. Mas as heranças culturais, que vêm normalmente de muito longe, continuam, especialmente essas de natureza subjetiva, de natureza religiosa, de natureza cultica, de natureza ritual, de natureza vinculada à nossa musicalidade, aos nossos balanços de ninar, aquelas coisas que foram cantadas. Eu, por exemplo, fui embalado muito com hinos do inário evangélico. Minha mãe e minha avó eram presbiterianas. Então eu ouvi todos os hinos presbiterianos desde o peito da minha mãe. Aqui, eu posso não lembrar
mas se começarem a cantar, quando eu vejo, eu estou atrás, porque o consciente foi invadido por isso. De maneira que eu sou cristão a começar do meu ninar, a começar do embalar, a começar do peito no qual eu me alimentei, a começar das orações de toda noite, que aparentemente eu não entendia, mas entraram em mim. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Toda noite, desde bebê, não entendendo nada, aquilo entrou em mim eternamente. E nos meus filhos. E eu passo para os meus netos. Vai entrando, faz parte de algo. Agora, assim como é comigo, eu não sei de onde você está vindo, mas há pessoas vindas de muitos ambientes culturais diferentes e não tiveram conversões profundas, não aprenderam o Evangelho, nem a palavra, não sabem ainda quem é Jesus e o significado do que ele fez de fato. Pensam que Jesus é só o maior super-herói, é o maior poder, é aquele que pode dizer comigo ninguém pode, mas não entendem o significado de quem ele é, o que ele pede de nós, como ele manda a gente viver, como ele ensina a ver, a olhar, a pensar, a entender, a discernir, a se contentar, a crer, a inverter o significado de valores, muda o significado de perdas, de ganhos, muda tudo. E a maioria não sabe, continua com os significados das... Você me entendeu? E aí eles só batizam. A antiga cultura, depois de um batismo numa igreja, batizam agora de mística cristã, que eles dizem que estão exercendo e experimentando em nome de Jesus. É isso. Nada além disso. São as mesmas categorias de significados e de valores dos deuses, das heranças, que continuam presentes, batizados com o nome de Jesus, porque os deuses dos povos são heranças difíceis de deixar e de quebrar, por causa do poder da força cultural, que está em volta, que habita também o inconsciente coletivo e as culturas, as músicas, as falas, está tudo carregado, e que nem sempre, ou na maioria das vezes, não tem a ver com a sublimidade elevada do ensino do Evangelho de Jesus para promover vida com confiança e com abundância de ser. A segunda razão que está aí diante de você é porque mudar de Deus é um grande ultraje familiar. Nas famílias que têm consagrações a determinados seres santificados, a algumas divindades ou semidivindades, ou a deuses, dependendo da matiz religiosa, ou a espíritos, ou seja o que seja, essa herança de natureza familiar, quando a gente decide outra coisa, diferente, é algo sentido como ultrajante. Ultrajante. Em Manaus, nos anos 70, e a maioria deles tinha uma dificuldade enorme, porque naquele tempo quase não havia evangélicos no Brasil, eram 4%, 3%. Então, em todo lugar onde um jovem se convertia era um problema familiar horrível. Às vezes eram os pais católicos, às vezes eram pais agnósticos, às vezes eram pessoas de outros cultos,
afro-ameríndios, vários tipos, ou da própria Igreja Católica, ou então eram algumas igrejas evangélicas que não aceitavam o que estava acontecendo e aí ficavam revoltados contra o que estava acontecendo. Tinha gente que ficava com ódio, pastor que parava de falar com você no início, porque era um ultraje à família e ao vínculo daquela família com uma certa religião. Assim também como as opções de natureza se identificar com uma outra bandeira, um outro interesse, uma outra perspectiva, uma outra forma de viver prioridades coletivas. E aí a família inteira fica se sentindo traída, ultrajada. Meu Deus, é um negócio horroroso. Como a gente tem visto que essas polarizações são entendidas e sentidas como ultrajes familiares, às vezes irreconciliáveis. E as pessoas não param de se sentir ultrajadas nas famílias, vão sempre inventando alguma coisa. Às vezes é o aspecto de identidade pessoal, sexual, de um indivíduo, pulsão, ameaça, algumas vezes suicídio por parte do ameaçado, angústia e vergonha por parte dos pais. Meu Deus, eu já vi de tudo nessas circunstâncias relacionadas aos ultrajes familiares. E você também sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe ou não sabe? A terceira coisa que exemplifica por que os deuses dos povos são difíceis de serem quebrados. Eles são considerados proteções táteis, como coisas que você pode pegar, pode carregar. Esse aqui é o meu amuleto. Eu ando com ele toda vez que eu vou para um lugar onde eu tenho que tomar uma certa decisão, eu levo esse amuleto. Ou então, se for um lugar de ambivalência, eu levo esse outro aqui. Se for para uma situação de muita dor no coração, eu levo esse aqui. Todos os seres de proteção, que são seres que se diz acerca deles que eles são os patrocinadores, são os abençoadores de determinados indivíduos, de determinados problemas, de determinadas carreiras ou profissões até. Isso em todas as formas de religião. São amuletos. Os deuses são. E aí, quando você começa a falar de Jesus, mas não apresenta para a pessoa uma pedra. Por isso que o pessoal que pega dinheiro do povo, a primeira coisa que eles fazem é construir um templo enorme, para todo mundo achar que o faz de coisas mais grandiosas e maravilhosas, que são todos Jesus. E aí, quanto maior for a manifestação do Deus, quanto maior for a sua expressão, a sua caracterização de poder, o seu obelisco, maior é a proteção que supostamente dele emana. Aí vem uma quarta razão, que eu quero que você pense olhando para dentro do coração. A quarta razão é porque os deuses se tornam tão arraigados em nós quanto a nossa própria alma. Talvez seja de fato a que mais caracteriza o significado, mas nunca saiu da gente. Nunca. Eu conheço gente que está se declarando de Jesus há 40, 30 anos, os conceitos, seus valores, suas superstições, seus ódios, suas guerras, nunca desabitaram o coração das pessoas.
Por isso a gente vê tanta gente se dizendo cristã e escolhendo o oposto do que Jesus escolheria. Porque o significado do que eles aprenderam sobre o direito de se vingar, o direito de odiar, o direito de ir às forras, o direito à revanche, o direito à competição na qual os fins justificam os meios, o direito a botar o pé para fazer o outro tropeçar, o direito de mentir para fazer alguém perder. Essas coisas todas dos deuses dos povos, que são ambíguos, são ambivalentes, fazem o mal, fazem o bem, deuses de talvez, dependendo do que você ofereça, continuam habitando você. Por isso as pessoas me perguntam toda hora, Caio, como é possível que tantos evangélicos estejam escolhendo aquilo que é óbvio, que uma pessoa que é de Jesus, que é de Cristo, jamais escolheria? Como é isso? A minha resposta mais simples é essa. Porque os deuses deles nunca foram embora dos seus corações. Ficaram arraigados. Deus que eles julgaram mais forte. Mas com valores idênticos. Eles só pensam que o poder é maior. Mas os valores não mudaram. E os valores que mudaram foram os bem superficiais, que não são valores. São comportamentos. O cara é ensinado a não fumar, não beber, não dançar, não fazer sexo antes do casamento. Se ele conseguir obedecer esses regramentos, ele é um santo de Deus. Mas não tem nada a ver com o que Jesus disse que se precisa vigiar, que é o coração, diante de onde tudo isso procede. Então, por que a gente vê em lugares onde tem mais cristãos do que tantas vezes outras expressões religiosas ou culturais, ver a maioria desses cristãos escolhendo aquilo que é gente de Cristo escolha, que gente de Jesus escolha? Por quê? Porque eles continuam sendo habitados pelo Espírito dos mesmos ídolos, dos mesmos mitos, dos mesmos deuses antigos, das mesmas formas jagunças de ser, entorpecidas de ser, violentas de ser, preconceituosas de ser. Eles apenas se escondem, mas quando tem uma chance, eles botam a cara para fora e fazem isso em nome da igreja. As igrejas de serem fechadas. E aí vão inventando confusão, mentindo, porque eles não estão preocupados com nada, eles estão defendendo o lugar de poder deles, o lugar de fala, o lugar de mando. E que já foi num certo lugar e agora se transferiu para outro. E esse Deus antigo recebeu um upgrade, mas não tem nada a ver com o Cristo Jesus dos Evangelhos. A quinta razão que eu quero que você anote é porque os deuses são projeções dos nossos caprichos. Todos eles. Então é difícil quebrar essas heranças, porque elas já foram construídas gradativamente em cima dos caprichos dos nossos ancestrais. Por isso que você tem o padroeiro do casamento, assim como lá na Grécia Antiga, ou no panteão greco-romano, mas na Grécia Antiga, da guerra, era o deus da vingança, era o deus da irresistibilidade, da sensualidade, era o deus da paixão, era o deus dos grandes eventos,
abençoador das grandes expressões de adventos. Eram deuses para cada hora e circunstância. Isso os mais conhecidos. Desde sempre, desde todas as culturas é assim. Os deuses são projeções dos nossos caprichos. Ou varram tudo, vai desenvolver uma devoção a um Deus de natureza marítima, que os defenda das ondas. Porque são caprichos, aquilo que a gente muito quer, e a gente acha que numa barganha com os deuses a gente consegue, ou então o medo daquilo que a gente acha que vai nos atormentar, e a gente desenvolve ou adere a uma convicção que traga beijos ou me proteja das coisas que eu tenho medo, que me apavoram, que me trazem pânico. Então, os deuses da gente são projeções disso. Nunca foram outra coisa senão projeções que procedem de mim, da minha mente, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Por isso eles são a minha cara, por isso eu sempre escolho uma devoção que se pareça com o meu medo ou com a minha vontade de sucesso ou qualquer coisa assim. E, em último lugar, eu quero que você preste atenção no seguinte, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Os deuses herdados são difíceis de serem quebrados por essas razões. Eles são sutis. Sutis. A gente acha que porque saiu de um lugar e foi para o outro, ou recebeu um batismo, a gente recebeu uma infusão dos pensamentos, do caráter, são cristã. A gente recebe Cristo pela fé, o invocando, e recebe Cristo crescendo todo dia em prática e em obediência aos princípios do Evangelho, até que pela obediência, pela repetição, eu vou me educando na justiça. O que é isso? Eu vou educando sentimentos, eu vou educando emoções, eu vou construindo novos pensamentos a partir de uma novos pensamentos vão alterar meus sentimentos, gritando: Jesus Cristo é o Senhor! Mas em 1 Coríntios 12, 14, que lá na igreja de Corinto, no meio daquela gente toda gritando, que ele disse que era uma loucura, que quem passasse de fora ia pensar que era um povo doido. E ele disse: o culto a Deus não é assim. Mas ele disse que dissessem: maldito seja Jesus, ou anátema seja Jesus, e os outros diziam: aleluia, oleandores, cantores, maracaias, e iam embora falando em línguas, dizendo e abençoando loucuras, porque aquele era um culto irracional, desalinhado, onde a palavra de Cristo não entrava para criar pensamentos de Jesus em nós, que vão produzir emoções e sentimentos alinhados com Deus. É só assim que os deuses dos povos, das culturas, das famílias arraigadas serão desarraigados, desplantados, desmudados, retirados de nós, e em nós será plantada a semente de Cristo, a semente do Evangelho. E eu estou aqui como um semeador, jogando essa semente que tem que crescer em você, que não é mais esse crescimento com temor e tremor, segundo Deus vai criando, construindo, efetivando em nós
e nós, em estado de rendição, de entrega, de obediência, provando a Deus nisso, se na obediência ao Evangelho, dando o passo, provem a Cristo nisso que ele disse. Em João 7, de 14 a 17, se alguém quiser saber, obedeça. Aí você vai ver se o que eu estou dizendo se realiza ou não se realiza. Porque não vai... Aí a palavra vai começar a crescer, e não é magicamente, você vai ouvir, você vai aprender, você vai se encher, você vai ter dados difíceis de serem quebrados, serão os Cristo. Só de emoções e pulsões, sem nenhuma sensatez, nenhum bom senso, nenhuma sabedoria, só fazendo loucura, só respondendo, só dando de volta, só cuspindo de volta, só prometendo atacar também. A maioria, assim, são só animais carnívoros. Atacou, então eu bato de volta, brigando sem nenhuma razão, porque não desenvolveram o evangelho na mente nem no coração. Continuam, em nome de Jesus, a praticar a herança dos deuses antigos, que não foram quebrados até hoje. Jesus, eu te peço que essa palavra sigela tenha sido entendida. Eu a tentei fazer mais simples e prática possível, para que todo mundo compreenda que quando a gente crê que é habitado por muitas idolatrias herdadas, abraçadas, as quais o batismo salva, desarraiga e do capricho em nós. Por favor, que o teu espírito, vontade de se enxergar para ir quebrando deuses e ídolos, e valores de ídolos, e heranças de ídolos, não de hidra, ou de pau, ou de material nobre, os deuses malignos, os ídolos dos quais a gente tem que se guardar, são esses que crescem no coração, como ódio, como vingança, como raiva, como implicância, como uma atitude hostil de antemão. Por favor, ajuda-nos a enxergarmos, salva-nos com a tua luz e com a tua salvação. É o que eu te imploro.